Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à questão que diz o seguinte: o óxido de magnésio ele é indicado como alternativa para diminuir a liberação de SO2 para a atmosfera. O referido fenômeno ele pode ser traduzido por meio da equação não balanceada abaixo. Primeiro que está faltando aqui, ó, aquela setinha que separa os reagentes do produto dessa reação. Aqui a setinha vai ficar bem nesse ponto, tá? Tá separando aqui esse sulfato de magnésio do óxido de magnésio, do dióxido de enxofre e do oxigênio. Então nós temos aqui do lado esquerdo, onde estão os nossos reagentes, e do lado direito da setinha nós temos o produto da nossa reação. Bom, como a equação química não está balanceada e a questão já disse isso para a gente, a primeira coisa que a gente faz é balancear a equação. Observe que você tem aqui um magnésio do lado dos reagentes, do lado dos produtos você tem um magnésio, ok? Balanceado. Enxofre você tem um do lado dos reagentes, do lado dos produtos você só tem um, balanceado. Oxigênio você tem 2, mais 2 são 4, mais 1 são 5. Só que do lado dos produtos você só tem 4. Ou seja, você vai ter que aumentar a quantidade de moléculas. Você não pode colocar um 5 aqui e aumentar só o oxigênio. Você não modifica a molécula. Você tem que aumentar, dobrar a quantidade da molécula de sulfato de magnésio. Só que aí vai mexer com todo mundo. Magnésio agora eu tenho 2, então tem que ter 2 do lado dos reagentes. Enxofre, 2 vezes 1 eu tenho 2, vai ter que ter 2 do lado dos reagentes também. E o oxigênio? Bom, vamos ver se já balanceou. 2 vezes 2 são 4. Aqui eu tenho 2 vezes 1 são 2 oxigênios, mais 2 vezes 2 oxigênios que eu tenho aqui são 4, mais, quando não tem nada aqui na frente, é como se fosse 1 vezes 2, né? Que é igual a 2. Bom, 2 com 4 é 6, com mais 2 dá 8. Então, está balanceado também. Logo, a equação química ficou toda balanceada. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar uma lida na nossa questão e ver aí as afirmativas, o que elas estão dizendo. Bom, só vou dar uma passada rápida aqui na questão inteira, tá? Para a gente dar uma olhadinha nela. Beleza, vamos lá. A respeito do fenômeno, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, o produto deve conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água após a fusão, ou após a fusão. Vamos de novo. São duas coisas. O produto deve conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água ou após fusão. O produto é esse cara aqui, o sulfato de magnésio. Então, o sulfato de magnésio ele é um composto formado por ligação iônica. Tá? A gente tem um metal e um grupo aqui de ametais. Então, aqui nós temos uma ligação iônica. Quando a gente tem um composto que tem ligação iônica desse tipo aqui, ó, onde a gente não tem como ânion OH-, como cátion OH+, a gente tem aqui um sal. O sal, ele conduz corrente elétrica em duas condições, e são as duas que estão sendo ditas aqui embaixo. Quando ele é líquido, tá? Quando a gente tem os íons liberados em forma líquida, ou quando estão em solução aquosa. Mas eu vou representar isso para ficar um pouco mais claro para você, tá? Primeira afirmação está falando o seguinte. Primeiro, o MgSO4, que é o sulfato de magnésio, em meio aquoso, ou seja, ele junto com água, vai formar Mg2+. Lembre-se que o magnésio está na família 2A, ou seja, quando ele é dissociado, né, isso daqui é um sal, e o sal, quando ele sofre a sua separação, a gente chama isso aqui de dissociação. Dissociação, o mesmo nome que a gente dá para a base, né, quando a gente separa ali os íons, né, que estão dentro da base. Então a gente vai dissociar o sal em dois íons, um cátion, que é o Mg2+, e o ânion,
que é o sulfato, que é o SO4 2-. Esse ânion aqui, ó, os dois, eles estão em meio aquoso. Por quê? Essa dissociação foi feita junto com água. A vantagem de fazer uma dissociação em meio aquoso é que você precisa de pouca energia, né? Você só coloca a água ali e a água consegue, por causa dos polos da molécula de água, a molécula polar, ela consegue fazer a separação desse composto que nós temos aqui, tá? Do nosso sal. Uma outra forma de você liberar os íons, porque aqui, ó, por que o sal sólido ele não conduz corrente elétrica? Porque os íons eles estão presos dentro de um retículo cristalino. Quando você libera os íons, eles ficam assim, ó, na forma de Mg2+, SO4 2-, eles conseguem, solvatados ali por água, circular bem em uma solução. Então, eles conseguem se movimentar de um polo ao outro, fazendo a condução de corrente elétrica. Para ter condução de corrente elétrica, a gente precisa de íons livres, tá? E os íons só ficam livres se a gente tiver eles dessa forma, separados, tá bom? Aqui a gente tem os íons, mas eles estão presos, então tem que ocorrer essa dissociação. Outra forma de ocorrer essa dissociação é uma dissociação, uma separação dos íons, só que ígnea, né? Que seria sem água. Isso acontece com muito calor. Você vai colocar muita temperatura e essa temperatura vai fazer com que o sal ele entre no processo de fusão. A fusão é quando ele passa do estado sólido e vai para o estado líquido. Então você vai ter o Mg2+ líquido mais o SO4 2- líquido também. Aqui nós temos, de novo, cátion e ânion, só que eles foram formados como íons livres a partir de um aumento de temperatura. E é um aumento muito grande para você fundir um sal, tá? Então, assim, os dois meios vão produzir íons livres e esses íons livres vão conduzir a eletricidade. Então, é verdadeira a primeira afirmação, tá bom? Uma aula aqui de química inorgânica falando sobre a corrente elétrica, praticamente. Vamos continuar. Ó, para cada mol de SO2, são necessários 2 mols de MgO. Bom, observe o seguinte, aqui a equação está balanceada. Para cada 1 mol de SO2, eu preciso de 2 mols de MgO, foi o que a questão falou, ó, para cada mol de SO2, ou seja, para cada 1 mol de SO2, eu preciso de 2 mols de MgO? Não. Só pela equação você já percebe, ó, que 2 mols de MgO reagem com 2 mols de SO2. Se eu tivesse 1 mol de SO2, quantos mols eu ia precisar de MgO? Eu ia precisar da metade, eu ia precisar de 1 mol de MgO, de óxido de magnésio. Tá? Então, eles têm uma proporção 1 para 1. Então, se eu tenho 2 desses, preciso de 2 desses, para reagir estequiometricamente. Tá? Se eu tiver 3 mols de SO2, 3 mols de MgO, e assim por diante. Bom, então, aqui é falsa essa afirmação. A terceira, o MgO, que é o óxido de magnésio, ele é um óxido básico, enquanto o SO2 ele é um óxido ácido. Bom, vou colocar aqui embaixo o que seria... Aqui não é nem a 2, né? Isso aqui é a 1 também. A gente vai pular aqui para 3, a 2 eu só expliquei lá em cima. Então, vamos dar uma olhadinha nesse MgO. E vamos olhar o SO2 também. Quando a gente tem um óxido, que a gente chama de óxido básico, na verdade, sim, tem várias formas de se analisar isso. Uma forma poderia ser, eu vou falar mais direto, é o seguinte, ele é um óxido básico porque ele tem um metal ligado ao oxigênio. Então, metal ligado ao oxigênio, em regra geral, são óxidos básicos. Aqui embaixo eu poderia dizer, ó, o SO2 ele é um óxido ácido, porque eu tenho um ametal, que é um enxofre, ligado ao oxigênio. E o óxido ácido são ametais ligados ao oxigênio, tá? Sempre vai estar ligado ao oxigênio para ser um óxido, né? Então, já responderia a questão. Mas tem uma outra forma, eu acho um pouquinho mais completa da gente ver, principalmente porque existem exceções, tá? Tem óxidos aí que não são, tem os
neutros, né? Os que não reagem, que não é nem básico nem ácido, e pode ser formado por metal também, então tem algumas exceções aí no meio. Um óxido básico, uma outra forma da gente pensar, quando ele reage com água, ele vai produzir uma base. Também poderia dizer que o óxido básico reage com um ácido para fazer uma reação de neutralização, formando sal e água. Mas não vou entrar nisso não, porque não é nem o foco da aula, é só a gente responder aquela afirmativa ali. Então eu tenho o óxido básico mais água. Vamos ver se ele é básico mesmo. O que ele vai formar como produto? Eu vou ter 2 hidrogênios, 2 oxigênios ligados ao Mg, a gente vai formar o MgOH2. Ou seja, a gente formou aqui o hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Aqui nós temos o óxido de magnésio mais água formou uma base. Então, se eu tenho a formação de base a partir de um óxido e água, quer dizer que esse meu óxido é básico. Agora, para o ácido, mesma coisa. Óxido ácido mais água tem que formar um ácido. E aqui nós vamos ter o SO2 mais H2O, formando o H2SO3. Também um ácido foi formado aqui, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, né? E com relação a eles, é verdade que esse é um óxido básico e esse é um óxido ácido. Então, a terceira afirmação é verdadeira. Vamos para a quarta. Para tratar de 1 tonelada de SO2, é necessário 1 tonelada de MgO. Bom, vamos com calma aqui, MgO, SO2. Se os dois tiverem a mesma massa molar, é verdade, porque eles têm aqui uma proporção de 1 para 1, certo? Mas qual que é a massa molar que eu tenho do MgO? Qual que é a massa molar do SO2? Aqui, essa questão ela não passa para a gente os dados de massas atômicas, tá? Mas eu vou colocar aqui embaixo. O Mg é 23 aproximadamente, tá? Vou colocar aqui 23, o O é 16, o enxofre é 32, o O é 16. O do Mg eu não tenho certeza não, deixa eu pegar aqui na tabela. Bom, estava na dúvida, olhei aqui, o Mg é 24, na verdade. 24,3, vamos usar arredondado, não tem problema não. 24. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte cálculo. Qual que é a massa molar do óxido de magnésio? 6 mais 4 é 10, 2 mais 1 é 3, mais 1 dá 4. Vão ser 40 gramas por mol. E aqui, eu tenho 2 oxigênios no SO2. Então, a gente vai ter 32 a massa do enxofre, 16 vezes 2 é 32. A diferença é grande, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Então, são 64 gramas por mol. Então, é o seguinte, como a proporção deles é de 1 para 1, aqui em cima, é 1 para 1, ou 2 para 2, a proporção é 1 para 1. Aí você vai dizer o seguinte, em 1 mol de MgO, você teria uma quantidade de 40 gramas, né? Mas como são 2 mols que a gente tem aqui na equação balanceada, vou colocar aqui o dobro. Teria 80 gramas dele. 80 gramas dele vão reagir com... Aqui nós temos 64 multiplicado por 2 vai dar 128, né? Então, com 128 gramas. É óbvio que se eu colocar aqui 1 tonelada, que seriam 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 6 gramas, a quantidade de gramas que eu vou encontrar do SO2 vai ser maior, porque eles não têm mesmo a massa molar. Então, essa questão aqui, eu não preciso fazer a conta. Tá? Só de você ver que as massas molares não batem, é óbvio que esse valor não vai bater. Ele falou 1 tonelada mesmo, deixa eu olhar ali, é 1 tonelada. E 1 tonelada, só para lembrar das conversões, 1 tonelada são 1000 quilogramas. 1000 quilogramas, se eu for converter
para grama, né, eu vou multiplicar por 1000 de novo. Aí daria 1 milhão de gramas. Você poderia colocar esse 1 milhão assim aqui embaixo, para descobrir quanto que você vai ter do outro x. Você vai ver que vai ser maior, tá? Não chega a ser o dobro, né, mas vai ser bem maior. E 1 milhão eu posso representar também assim, ó, com 10 elevado a 6 gramas, tá bom? Só que a representação em notação científica. Aí faz a regrinha de 3, você vai encontrar um valor aqui de x. Não vou fazer essa continha aí não, mas eu vou jogar aqui na calculadora, ó, 10 a 6 vezes 128, dividido por 80. Daria algo em torno de 1 milhão, 10 milhões, são 16, 1,6 vezes 10 elevado a 7, né? O negócio vai ficar bem grande ali. Eu acho até que eu fiz errado. 10 elevado a 6 vezes 128, acho que ficou demais. Dividido por 80, Então dá 1 milhão e 600 mil aqui. Daria 1,6 vezes 10 elevado a 6, tá? Gramas. Ou seja, tá diferente, né? Então, para tratar uma tonelada de SO2 é necessário uma tonelada de MgO? Não, não é. Tá bom? Então é falsa essa afirmação. A quinta, ao final do processo encontramos uma substância composta de elevado ponto de ebulição. Aí você tem que ter o conhecimento seguinte. Um sal, ele é uma substância composta? É, porque ele é composto por 1, 2, 3 elementos químicos. Substância simples é formada por apenas um elemento químico. Aqui eu tenho 3, magnésio, enxofre e oxigênio. Então, a substância é composta. E isso é característica de sal, ó, ter ponto de ebulição elevado. Tá? Eu tinha falado aqui no início que isso aqui eu preciso de muita temperatura, né, para a gente passar de sólido para líquido. Agora, imagine o ponto de ebulição, que você vai estar passando ele do líquido para o estado gasoso, né? Ponto de ebulição de uma substância composta. Tá bem complexo. Então, pessoal, basicamente é isso. Essa daqui é, ao final do processo, encontramos uma substância composta verdadeira de elevado ponto de ebulição verdadeira. Então, vamos dar uma olhadinha na alternativa correta. Ó. 1, 3 e 5 são verdadeiras. A gente tem aqui 1, 3 e 5 na letra D de dado, né? Aqui não fala da 1, aqui não fala da 3, aqui não fala da 1, aqui não fala da 1. Então, 1, 3 e 5, letra D, alternativa correta dessa questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução deste exercício. Se gostou do vídeo e quiser compartilhar, eu ficarei muito grato. Se você tiver dúvidas de química, também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do canal, tá? O link está aqui na descrição. O link não, um número está aqui na descrição. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!